Semeando a palavra de Deus, nós nos encontramos nesta 32ª semana do tempo comum. Segunda-feira, dia 9 de novembro. Celebramos a dedicação da Basílica de São Latrão, Catedral de Roma. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo São João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam ali sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com sua mãe Maria Santíssima. Assim seja. Meus caríssimos, nesta festa então universal da Igreja, lembramos que, obstante Deus não pode ser contido entre as paredes de nenhum edifício do mundo. Desde muito tempo atrás, o ser humano sentiu a necessidade de reservar assim então espaços que favoreçam o encontro pessoal e comunitário com Deus, numa liturgia, num culto, em momentos também de oração pessoal ou oração comunitária. No início, nós sabemos do cristianismo, os locais de encontro com Deus eram as casas particulares e depois também as catacumbas. E ali então as comunidades, os cristãos se reuniam para a oração e a fração do pão para receber a doutrina dos apóstolos. A comunidade então reunida era como também é hoje, o templo santo de Deus. Com o passar então do tempo, as comunidades foram construindo edifícios dedicados às reuniões litúrgicas, à predicação da palavra, à oração. E assim como o cristianismo, com o passar do tempo, da perseguição, tornou-se então a religião ali então no Império Romano, apareceram grandes basílicas, entre elas a Basílica de São João de Latrão, a Catedral de Roma. São João de Latrão é o símbolo então da unidade
de todas as igrejas do mundo inteiro. Ali, então, edificado este edifício em Roma. E por isso, esta basílica ostenta o título de igreja principal, não é? E mãe de todas as igrejas. Sua importância é superior à da mesma Basílica de São Pedro do Vaticano, pois na realidade esta não é uma catedral, senão um santuário sobre o túmulo de São Pedro, e o local, então, da residência dos papas, não é? Hoje são, então, muitos e muitos anos, séculos, que a Igreja recebe, então, este título de Igreja Universal, a Basílica de São Latrão. Nós sabemos, então, que é necessário que tenhamos clareza de que nós somos o templo sagrado do Senhor. Nós somos o edifício santo sagrado do Senhor. Mas não podemos perder de vista que o verdadeiro, então, local deste encontro com o Senhor nosso Deus, o autêntico templo, é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Por isso, ele tem plena autoridade, podemos assim dizer, toda a autoridade para purificar a casa do seu Pai e pronunciar então essas palavras: destruí este templo e em 3 dias eu o reerguerei. Graças então à entrega da sua vida por nós, Jesus Cristo assim então fez dos crentes um templo vivo, o templo vivo do Deus vivo. Por esse motivo, a mensagem cristã lembra-nos que toda a pessoa humana é sagrada, está habitada por Deus, e não podemos profanar este templo sagrado, santo, que é cada um de nós, não é? Que somos cada um de nós. Hoje, a igreja, então, ao celebrar a festa da dedicação da Basílica, da Catedral Basílica de São Latrão, que data do ano 324 depois de Cristo e é considerada, como eu já vos disse, a mãe de todos os templos cristãos, certamente é para acentuar este aspecto sagrado dos edifícios dedicados a Deus, à liturgia. Assim então, nós, nesta narrativa evangélica de hoje, da limpeza que é realizada por Jesus no Templo de Jerusalém, no tempo de Jesus, com a dominação, não é, romana, e o fim da realeza davídica, a prática da religião judaica estava nitidamente concentrada no espaço sagrado do Templo de Jerusalém. Os judeus fiéis visitavam o templo ao menos uma vez por ano. Ali eram então oferecidas as ofertas em sacrifício às vítimas animais do culto mosaico. Mas logo o espaço então sagrado tornou-se ou foi invadido pelos comerciantes, que, aliados então aos interesses mercantis dos líderes religiosos, mudaram a casa de Deus em mercado. O santuário tornou-se assim uma fonte então de altos lucros para as famílias sacerdotais da antiga então aliança. Bois, ovelhas, pombos vendidos para os sacrifícios custavam muito caro. E todo o comércio, então, era feito exclusivamente com a moeda do templo. O culto ao Senhor Javé
cedia lugar ao culto a Mamon, o dinheiro deificado. E então, em lugar de um ambiente de oração, de louvor, o incenso e o silêncio foram substituídos pelo mercado, pelo balido dos animais e pelo cheiro, não é, acre de sangue e estrume. Daí a inesperada reação então de Jesus, habitualmente manso e humilde. De repente, improvisando um chicote de cordas para expulsar os animais do recinto consagrado ao Senhor Javé. O fato de que o velho templo, edificado em pedras monumentais, estava pronto para ser destruído e definitivamente substituído pelo novo templo de Deus, o corpo santo do Filho de Deus, o nosso Deus humanado, encarnado, Jesus Cristo, o Senhor, templo de todos os templos. E quando então Jesus afirma que o templo podia ser destruído e ele o reergueria em 3 dias, referia-se ao seu próprio corpo. Dali em diante era em Cristo que o Altíssimo então receberia o culto definitivo da nova e eterna aliança. Com esse seu gesto profético, Jesus anuncia o fim do antigo culto e a chegada então dos tempos messiânicos. Como o profeta Zacarias anunciará previamente, naquele dia não haverá mais comerciantes dentro da casa do Senhor dos Exércitos. Desde o nosso batismo, nós somos templos vivos do Senhor. Somos templos do Espírito de Deus, que habita e geme em nosso peito, para nos levar cada dia mais à santidade. Então, nós nos tornamos esse território sagrado. O nosso coração é o coração em que Deus espera, então, para o seu encontro pessoal conosco. E é assim, se é possível, encontrá-lo no templo da criação, adornado então de sóis e de estrelas, ou ainda na cela nua de nosso silêncio, ou fazer de nossos corações a cela, o monastério, onde assim possamos, acima de tudo e em tudo, em nosso quarto interior, Deus ser glorificado, exaltado e bendito. Deus espera pelo nosso culto espiritual. Que o nosso coração, Senhor, esteja pronto a Ti, ó Deus e Senhor nosso, e com seu Filho Jesus exorcizai os ídolos que se levantaram em nossos corações, se fazemos do nosso templo comércio. Liberta-nos, ó Senhor. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.